Então, shalom, shalom, pessoal de todo o Brasil e do mundo, mais uma vez aqui com vocês para esclarecer algo muito importante. Então, vou ler o texto de 1 Coríntios capítulo 11 até o versículo 5 e depois nós veremos do que se trata, até onde eu quero chegar e até onde a Escritura vai te explicar. Então, vamos ler todo o texto, né? 1 Coríntios. Então, primeiro eu vou azular aqui o texto, né? Todo o texto que vai ser lido, e eu vou ler o texto e depois mencionar a vocês o texto. Sede, pois, meus imitadores, assim como também eu sou do Mashiach. Então ele falando para nós imitarmos ele, como ele é imitador do Mashiach. Ora, eu vos louvo, irmãos israelitas, visto que vos lembrais de mim em todas as coisas e guardais os Hukim, estatutos e o Mitzpatim, isso é o juiz, estatutos e juízes, assim como eu vos entreguei. O 3 diz: eu quero que saibais que o cabeça de todo homem é o Mashiach, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça do Mashiach é Yahweh. Então nós vemos aqui que está falando de uma hierarquia. E muitas vezes por não conhecermos a Torá, os tradutores, ser grego, ser romano, eles não sabiam do que tratava e lendo o texto viram que está falando de cabeça. E aí quando falou da cobertura que é o homem, ele se referiu a véu. Então vai lá, todo homem que faz tefilote ou profetiza, tendo a sua cabeça coberta como se fosse um véu, desonra a sua própria cabeça. Esse texto aqui, se você entender que o homem cobrindo a cabeça, ele desonra a cabeça dele, então quebra os textos da Torá, porque na Torá está escrito que o homem deve cobrir a cabeça com o turbante, e ele deve descobrir a sua cabeça só no caso de lepra. Se ele está com uma lepra, uma coceira, e aí ele está sendo julgado para ver se isso até que isso seja curado, então ele não cobre a cabeça. Então, aqui não fala realmente de véu, aqui fala do homem que deixa que a mulher seja a autoridade, que a mulher seja a cabeça, e não o homem ser o cabeça. Todo homem, o cabeça é o Mashiach, e o cabeça da mulher é o homem. Se o homem te dá autoridade, ele está te cobrindo. Você tem cobertura para fazer oração no Mashiach, tudo. Mas se você dá autoridade ao homem, você não tem cobertura. E o Mashiach não te recebe e você não é imitador do Mashiach, como Shaul disse. E a mulher, toda mulher que faz tefilote, oração, e profetiza com a sua cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. A cabeça da mulher é o homem, né? Olha, a cabeça da mulher é o homem. Se a mulher ora ou profetiza, ela desonra a cabeça, desonra o homem. Se ela não recebe a autoridade do homem. E aí nós vamos ver em Números a seguir o que Números fala sobre isso na Torá. Então a seguir nós vamos continuar em Números, que vai explicar como a mulher deve se portar diante do marido. Isso aqui se trata que a mulher
ela não pode nem orar e nem profetizar sem a cobertura do marido. Se ela realmente manda no marido, ela não pode profetizar. No Mashiach, se é uma viúva, ela tem que ter o rosh para o cobrir, para que ela possa ser recebida pelo Mashiach. Se ela é solteira e não tem pai na comunidade, ela também deve ter um rosh que anda segundo a Torá para o cobrir, para que ela não ore descoberta. Porque se ela orar descoberta, ela desonra a sua própria cabeça. Então o homem deve o cobrir se ela é solteira. E se ela é viúva, um homem deve cobrir se ela é viúva. Se o marido dela não segue nada, ela deve ter um rosto, um cabeça para cobrir, para que a oração dela não seja uma desonra, para que ela não desonre o Mashiach, para que ela deixe de ser imitador do Mashiach, como Shaul era imitador do Mashiach. E nós continuamos isso aqui em Números, que vai dar algum relato. Depois nós passamos para o texto que vai mostrar que a mulher não pode pregar, não pode usar de autoridade nenhuma que seja do homem, e porque ela não pode fazer isso. Então nós continuamos em Números, de Bar Midbar, no deserto, conhecido como Números. Então, mas o livro chama Bar Midbar. E a tradução desse Bar Midbar aqui do hebraico, né? Bar Midbar é deserto, né? No deserto. E então os homens deu o nome de Números. Não sei da onde, mas isso aí foi do grego, né? Aqui está falando da solteira. E seu pai ouvir o seu voto, quer dizer, aquilo que você está proposta a fazer, seu acordo pela qual ele refreou em seu ser, se seu alma ouvir o voto, e seu acordo pelo qual ele refreou em seu ser, e seu aba reter sua shalom, quer dizer, o pai confirmar, gostou da história, aceitou para ela, então todos os votos devem permanecer, e cada acordo pela qual ele refreou seu ser, e permanecerá. Então o pai falou, aí permanecerá. Aí vamos ver aqui no caso do cabeça. Mas se o seu pai, seu aba, desaprovar isso, no dia em que ele ouvir isso, nem todos os seus votos ou acordos pelo qual ele refreou o seu ser permanecerão, e Yahweh perdoará. Então, quer dizer, se for algo na presença do Criador, um louvor, uma coisa assim, e refrear, eu vou fazer música. Seu pai fala, não, você não vai fazer música para Yahweh, porque aqui nós fazemos música só para Yahweh mesmo, para louvar o Criador. Aí o seu pai fala, não, você não vai fazer música. Aí ela não vai fazer música, porque o pai refreou, o pai não está de acordo. E aí ela cantar um louvor a Yahweh, deixar de cantar, ela peca. Mas no caso, o seu pai refreou, então não é imputado com pecado. Agora, se for no caso de um mandamento, vamos supor, o seu pai falar para você, não, você não vai habitar em cabana. Então, quer dizer, Yahweh não perdoará. Aqui está falando nos casos da nossa colocação, porque a nossa vida é no reino. Então, tudo que vamos fazer é no reino. Tudo que vamos fazer é para o reino. Nós deixamos tudo, e ele diz, aquele que não deixar tudo é para o reino. Então, quer dizer, qualquer coisa que você for fazer é para o reino. E se ele refreou, se ele não deixou, então, se aquilo for pecado do lado da pessoa que está falando, ele perdoará. Então, quer dizer, não há pecado naquilo, porque ele não está quebrando a Torá, é os votos feitos. Porque seu aba a isso desaprovou para ela, porque o seu pai desaprovou para ela. Então, o seu cabeça te deu ordem, o seu cabeça não deixou.
e ela não fará. Se ela fazer esse voto, ela desonra a própria cabeça, que é o seu pai. Aí vamos agora à casada. E se ele tiver... Quer dizer, ele aqui ficou erro de coisas. E se ela tiver um marido, um erro na própria edição, a gente vai tirar esse erro aqui. Ó. É ela aqui, mas na hora, muitas letras e na hora da tradução, ele colocou ele, mas a gente vai colocar ela. Se ela tiver um marido, quando ela jurar, ou proferir alguma coisa precipitada dos seus lábios, pelo qual ele refreou o seu ser. Então nós vemos aí que qualquer coisa que ela for fazer, e seu marido ouvir isso e reter o seu shalom para ela no dia em que ele ouviu isso, então seu voto permanecerá e o seu acordo pelo qual ela refreou o seu ser permanecerá. Então, quer dizer, se o marido ouviu o que ela está fazendo e autorizou, então permanecerá. Mas se ele falar não, aí não permanece, segundo a Torá, nós estamos lendo a Torá. Mas se seu marido desaprovar isso, no dia em que ele ouvir isso, então ele invalidará o seu voto com que ela jurou, e aquilo que ela se precipitou com os seus lábios, por meio da qual ela refreou o seu ser, e será de nenhum efeito, e ao perdoará. Mas todo voto de uma viúva, mulher viúva, que não tem marido, da que estiver divorciada, mulher viúva e divorciada, tudo com que se obrigar lhe a válido. E se ela jurar na casa do seu marido, ou se refrear por um acordo em juramento, e seu marido ouvir isso para ela tiver o shalom, e isso não desaprovar, então todos os seus votos deverão permanecer de acordo pelo qual refreou o seu ser e permanecerá. Tá, aqui nós estamos falando da viúva, então quer dizer, o marido não ia ouvir. Isso aqui é o cabeça, é que a tradução ficou, é igual eu estou dizendo. Aqui é cabeça. Se o cabeça ouvir, se alguém na sua casa, na casa do seu marido, né? Então, quer dizer, era na casa do marido. Se aí não tem nada do marido, então é o Rosh que vai ouvir e vai aprovar o voto dela. Aí aqui, na casa do seu marido, quer dizer, era para ser assim, ó. Quer dizer, jurar na casa, porque aqui está falando de viúva ou divorciada. Se for divorciado, não tem marido, e se for viúva, não tem marido. Mas aí tem a casa do seu marido, que lá tem um irmão mais velho, que se serve a Torá, ele vai falar ou refrear. Então, se na casa do seu marido ouvir isso, para ele refrear shalom, isso não desaprovará, então todos os seus votos devem permanecer de acordo com o qual ela refreou o seu ser e permanecerá. Mas se o seu, quer dizer, lá da casa do marido, igual está em cima, os anular, e ela jurar na casa do seu marido, então ela é viúva, ela jurou na casa do seu marido, então aquele da casa do seu marido, aquele cabeça da casa é que vai ordenar ela a fazer. E se ela não tem o cabeça da casa, quem vai ordenar ela a fazer isso é o seu cabeça, é o seu Rosh que vai ordenar. Então, mas se o seu marido, quer dizer, o irmão, né, o irmão da casa, né, que é lá da casa do seu marido, aí tem o irmão mais velho que era o mais novo é obrigado a casar com ela. Então, na casa do seu marido, então, os anular totalmente, em que ele os ouvir, então, qualquer que procede os seus lábios referente aos seus votos, ou referente ao acordo do seu ser, não permanecerá. E aí o seu marido, quer dizer, lá da casa do seu marido lá, então,
que é lá da casa do marido, de acordo que está aqui para entender direitinho, porque aqui está chamando uma viúva tendo marido, e aí viúva não tem marido. Mas nós vemos assim, que se é na casa do marido da viúva, então a viúva era obrigada a casar com o irmão mais novo. Então, se era na casa, aqui ó, e ela jurar na casa do seu marido, quer dizer, na casa do seu marido morto, então ela não tinha marido. Então, se o irmão jurar na casa, se o irmão substituiu, que aí era o homem sem sandália, o homem que não honrou, o homem descalço, o homem que não casava com a viúva do seu irmão, era um homem descalço, para gerar filhos, que aí a gente estudando a Torá, a gente conhece isso. Então nós vemos que aí, quando falou a casa do seu marido, a casa do seu marido aqui, então está falando aos que restaram da casa, porque uma viúva não tem um marido. Então ali, se aqui ó, o seu marido ouvir isso, quer dizer, o irmão mais novo do que o marido assumiria ela, e ela continuava tendo marido, que aí não fica sem, porque aí morreu, aí venceu os dias de luto, e aí assumiu. Aí nós vemos que se ele anular o voto, então o voto é anulado. E nesse caso aqui, ó, se nós vemos aí que falou da moça solteira, o pai sendo cabeça, aí falou, ó, o aba, o pai, né? Aí da casada, o marido sendo cabeça, da viúva, o substituto do marido, que é irmão da casa, né? Da Beit, aqui, ó. E se ela jurar na casa do seu marido, quer dizer, do seu defunto, morto, se ela jurar, porque aqui fala de viúva, se ela jurar na casa do seu marido morto, né? Então, isso, o substituto, o seu irmão, se ouvir isso, aí ele pode reprovar ou aprovar. Aí nós vemos que tem uma cobertura aqui na Torá. Nós vemos que a mulher deve ouvir o marido. Nós vemos que a mulher deve dar referência. E nós estávamos lendo antes, e aí eu passo o texto em seguida acerca de sair, mostrando que o marido é o cabeça. Eu vou pôr um pedacinho aqui para vocês verem da primeira parte, falando aqui do cabeça. Eu vou mostrar para vocês aqui do primeiro texto de 1 Coríntios 11 para vocês aqui. Então vai ficar o primeiro texto de Coríntios 11 referindo a Isaí, para poder vocês notar 1 Coríntios capítulo 11. O 3 diz: eu quero que saibais que o cabeça de todo homem é o Machia, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça do Machia é Yahweh. Mas porém, eu sei que está ficando um pouco meio longo, mas eu vou voltar agora lá em Bereshit, né? Então aqui em Bereshit, capítulo 3, e o verso 16, a passagem aqui para a mulher depois do pecado. Vamos cobrir aqui, ó, o verso 16. E para a mulher ele quem? Elohim, e grandemente multiplicarei o seu sofrimento da tua concepção, e em dor gerarás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele dominará. Então ele é o domínio sobre ti. Então o homem que é o cabeça é o domínio sobre ti. O homem é o cabeça da mulher, e o homem o dominará, segundo o texto que está aqui. Então, agora vemos agora em Romanos, capítulo 7, e o versículo 2. Pois a mulher tem um marido, está ligado pela Torá a seu marido. E nós lemos em Números lá, que a mulher deve ser ligada ao marido pela Torá, a viúva pelo seu sucessor, que é o irmão do marido, e que é o da casa do marido, né? A casa do morto. E enquanto ele vive, mas segundo quando ele morrer, ela estará desligada da parte da Torá relacionada a seu marido. Então, se ela está desligada da parte da Torá, ela desonra a sua cabeça se ela
não tem um cabeça. Então aí ela tem que arrumar um roche. Se não for o substituto, então ela não pode orar e nem profetizar. Ela tem que ter a cobertura, de acordo com 1 Coríntios capítulo 11. Então nós vemos aqui também o outro texto em 1 Coríntios capítulo 7, o verso 4. A mulher não tem plena autoridade sobre o seu próprio corpo sem o marido. Igualmente também o marido não tem a plena autoridade sobre o seu próprio corpo sem a esposa. Então se torna uma só carne. E eu estou lendo esse texto aqui para você, depois que você fazer esse estudo, você não escravizar a sua esposa. Então esse texto aqui é para não escravizar a esposa. Você é o cabeça dela, mas você deve respeitar e deve cuidar, assim como Elohim cuida de você. Então é isso aí, pessoal. Temos para vocês sobre esse assunto e acredito que ficará esclarecido totalmente acerca disso e que a mulher realmente ela deve ficar calada, segundo o verso de 1 Timóteo. Vamos ler agora um verso que tem aqui em 1 Timóteo capítulo 2, né? E o versículo 11. E a mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não é permitido que a mulher ensine. Então bem claro aqui, ó. Porque o objetivo de eu estar fazendo esse estudo é porque as mulheres andam ensinando e andam tendo autoridade sobre o marido. Mas não permite que as mulheres ensinem e nem se apoderem de alguma coisa mediante emprego de violência ou de artifício sobre a autoridade do homem. Então nada sobre a autoridade do homem a mulher pode ter. E ela não ensine, mas esteja em silêncio. Porquanto primeiro foi formado Adão e depois a Havá. E Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Então Adão, a mulher enganou ele. Então quer dizer, isso é a ordem que tem dada à mulher. A mulher não pode passar dessa ordem, senão ela não é imitadora do Mashiach. Que a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição, não é permitido que a mulher ensine. Então se você anda ensinando por aí, você está quebrando a Torá, você não vive, você não tem, e ainda menos mulher ensinar sem a autoridade do marido, quer dizer que ela está descoberta, não tem cobertura. E nem se apodere de alguma coisa mediante o emprego ou de violência ou de artifício sobre a autoridade sobre o homem. Mas esteja em silêncio. Portanto, primeiro foi formado Adão e depois Havá. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, vendo em Bereshit, o versículo que diz sobre que o homem dominará. Então, quer dizer, o homem sempre estará dominando a mulher, porque esta é a mensagem das Escrituras. Aí se você quiser outra mensagem ou achar que essa mensagem não dá para você, né? Aí tem vários outros livros a não ser a Torá, mas esse não serve para você. Se você não quer obedecer esses assuntos aqui da Torá, se não quer viver segundo esses assuntos da Torá, então a Torá não é um livro para você. Tem vários outros livros aí. Eu não vou ficar indicando um livro porque eu tenho que indicar a Torá. Mas vocês sabem aí que cada religião tem o seu livro. E aí tem várias religiões que não é Bíblia, né? E traz outros ensinamentos. Então, não tem como você fugir dos ensinamentos das Escrituras. É isso aí, e shalom, e tenha um bom proveito.